nós teremos a seguir uma meditação sobre a palavra de Deus em relação ao batismo. Depois nós teremos o voto batismal e depois a Ana Paula vai cantar. Ela tem uma voz muito bonita, ela gosta de cantar e ela vai cantar no dia do batismo dela, para a honra e glória de Deus. Amém. Eu vou falar um pouquinho com a igreja sobre o batismo, mas não sou eu que vou falar, é a palavra de Deus quem vai falar. Quem estabeleceu o batismo foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que o batismo foi estabelecido? Quando Jesus esteve aqui neste mundo, Ele veio para morrer por mim e por você. E é interessante que Jesus foi batizado. E Jesus não tinha nenhum pecado. Nenhum pecado. Mas mesmo assim ele foi batizado. E João Batista, que foi quem batizou a Jesus, ele se sentiu indigno por ser um pecador e ter que batizar o Filho de Deus. E a princípio ele quis recusar batizá-lo. Ele disse para Jesus: eu é que preciso de ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus disse assim: convém que cumpramos toda a justiça. Aí Jesus foi batizado e começou o seu ministério. No dia do batismo de Jesus, Jesus foi ungido. Naquele momento do batismo, ele foi ungido para o ministério. E o ministério durou 3 anos e meio aproximadamente. E foi um ministério de poder. Ele curou pessoas, ressuscitou mortos, fez muitas maravilhas. Mas chegou o dia de ele caminhar para a cruz, ele entregar a sua vida por mim e por você, por causa das nossas transgressões e dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Como ovelha foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca. Ele deu a sua vida por mim e por você. Era eu quem merecia morrer, era você que merecia morrer, mas Jesus morreu por nós. Amém? Amém. E o que nós vamos fazer agora com o sacrifício de Jesus por nós? Vamos aceitá-lo ou não? Já aceitamos ou não em nossa vida? Jesus morreu e ressurgiu ao 3º dia. Depois da sua ressurreição, ele ficou 40 dias aqui com seus discípulos, ensinando-lhes como eles deveriam fazer o trabalho de Deus aqui neste mundo. 40 dias. E no último dia, ele reuniu os seus discípulos e transmitiu-lhes uma das ordens mais importantes da Bíblia Sagrada. Ele pediu que os discípulos saíssem do mundo, fossem pregar o Evangelho, fossem ensinar as pessoas e também batizar as pessoas. E desde aquela época, isso tem acontecido e chegou até nós. Nesta noite, irmão Júnior e irmã Ana Paula serão batizados. Mas vamos ler na Bíblia a ordem que Jesus deu para os seus discípulos. Mateus capítulo 28. Mateus 28. Mateus 28, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Evangelho de Marcos, capítulo 16, um pouquinho mais adiante, próximo evangelho. Tem uma ordem similar a essa. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Meus queridos, essa ordem de Jesus aqui, ela é clara. É para se pregar o Evangelho e é para batizar. Não é só para pregar, é para batizar também. O Senhor Jesus disse: ide pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Vejam a sequência lógica deste texto. Tem que ter alguém que pregue e do outro lado alguém que ouça. Aí acontece uma decisão. A pessoa decide ser batizada e é batizada. Como pastor, eu só posso batizar alguém que creia ou que crê em Jesus. Eu não posso batizar uma pessoa que não crê em Jesus. Eu não estou autorizado a fazer isso pela Bíblia Sagrada. Como que eu posso batizar alguém que não crê em Jesus? Se o batismo significa a confissão que Jesus é o Salvador do mundo e o Salvador pessoal de quem está sendo batizado, automaticamente eu também não posso batizar crianças recém-nascidas, porque uma criança recém-nascida ainda não pode crer. E o batismo é para a remissão dos pecados. Por isso a Igreja Adventista do sétimo dia, ela dedica recém-nascidos e batiza pessoas a partir de 8 anos de idade aproximadamente. A pessoa já pode crer, já pode entender quem é Jesus. A minha filha, por exemplo, eu tive a alegria de batizá-la com 8 anos de idade. E ela está firme nos caminhos de Deus até hoje. Amém. Meu filho foi batizado no mesmo dia que ela. Era um pouco mais velha, mas ela foi batizada aos 8 anos. Quando eles eram pequenos, nós os dedicamos a Deus através de uma oração, conforme indica a Bíblia. Então, eu como pastor, eu só posso batizar quem crê em Jesus. Mas o que significa o batismo? Quantos tipos de batismo existem no mundo? Qual é o batismo que Jesus recebeu? A Bíblia diz que João Batista batizava em Elim ou Enom, porque ali havia muitas águas. Muitas águas. E a Bíblia diz que depois do batismo, Jesus fez o quê? Saiu das águas. Saiu das águas. Se ele saiu das águas, é porque antes ele fez o quê? Ele entrou lá. Ele entrou lá no Jordão para ser batizado no Jordão. Se fosse o batismo por aspersão, não haveria necessidade de entrar lá no meio do Jordão. João Batista pegaria ali um tambor de 200 litros, por exemplo, encheria o tambor e batizaria o maior número de pessoas possível. Mas não. A Bíblia diz que João Batista batizava em Enom porque havia necessidade de muitas águas para fazer o batismo. O que significa a palavra batismo?
A palavra batismo, eu tive a alegria de estudar um pouco de grego e hebraico, quando fiz teologia. Algumas coisas elementares nós estudamos, para poder entender algumas coisas. E a palavra batismo, ela vem do grego baptizo, que significa afundar, imergir. Esse é o significado da palavra batismo. Uma das primeiras vezes que essa palavra foi usada foi numa batalha entre os romanos e outro povo, onde se diz que os romanos batizaram o navio do inimigo, ou seja, afundaram. Quantos tipos de batismo existem hoje? 3 tipos. Batismo por aspersão, que se pega um pouco d'água e respinga sobre a pessoa. Efusão, que se joga uma quantidade de água maior. E o batismo por imersão. O batismo bíblico é o batismo por imersão. A pessoa tem que ser afundada nas águas. Romanos 6, abra sua Bíblia em Romanos 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6, verso 1 em diante. Diz assim, versos 1 a 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Deixa a Bíblia aberta um pouquinho aí, eu vou explicar esse texto aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Paulo está fazendo uma pergunta. Nós somos salvos pela graça de Deus. Onde o pecado entrou, a graça chegou. Porque a gente não tinha como pagar a nossa dívida. A graça de Deus veio sobre nós, por causa do pecado. Aí ele pergunta, como a graça de Deus veio sobre nós, por causa do pecado, nós vamos continuar no pecado, para que a graça aumente mais ainda? Ora, a graça veio porque eu pequei, por causa do pecado. Então agora, como a graça veio por causa do pecado, então nós podemos pecar mais ainda, para termos mais graça ainda? Ele pergunta. Olha o que ele responde, verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo é o símbolo de sepultamento da velha vida e o renascimento de uma nova vida. Quando uma pessoa é sepultada, não pode deixar nada para fora. Quando alguém morre e é sepultado, ela é coberta totalmente. Eu tenho mais de 30 anos de pastor. Sou pastor há mais de 30 anos. 30 anos. E já participei de muitos sepultamentos, com dor no meu coração. Ajudei a confortar muitas famílias da igreja. E a gente acompanha os sepultamentos. Normalmente a pessoa é sepultada, coberta completamente. E por que quando nós tratamos de batismo, de sepultamento da velha vida, nós queremos argumentar que não precisa sepultar a pessoa nas águas? Estamos errados. Nós temos que aceitar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é sepultamento da velha vida e o início de uma nova vida com Jesus, e é para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados através
de Jesus Cristo. Ana Paula e Júnior, vocês estão entrando para uma nova vida agora. E eu quero dizer para vocês que não vai ser tudo um mar de rosas. Tem pessoas que dizem assim: olha, vem aqui para a igreja. A gente já viu isso na televisão. Vem para a igreja que você vai ficar rico, que você vai ser abençoado, você vai deixar de ser empregado para ser patrão. Tem muita gente prometendo isso por aí. Mas, meus queridos, isso não é o Evangelho. O Evangelho diz assim: no mundo vós tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês imaginam se todo mundo fosse patrão? Fosse empregador? Então, na realidade, esse tipo de promessa, outro tipo de promessa que existe por aí, vocês não podem acreditar. Olha, se você der uma oferta grande, você vai receber uma bênção grande. Mas se você der uma oferta pequena, você vai receber uma bênção pequena. Isso também não é verdade. E o pobrezinho, que não tem muito a oferecer, não vai receber as bênçãos de Deus? Vai. Mesma coisa. Então, esse tipo de evangelho que está sendo pregado não é o evangelho de Jesus Cristo, meus amigos. Eu quero dizer para vocês, Júnior e Ana Paula, vocês estão entrando aqui para a igreja, vocês terão lutas, vocês terão enfrentamentos difíceis na vida, mas agora a diferença é que vocês estão com Jesus. E Jesus disse assim: como eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus queridos, Deus ama muito vocês. A partir de hoje, o nome de vocês está sendo arrolado no livro da vida do Cordeiro. E vocês terão que seguir esta jornada até o final. Aquele que perseverar até o fim, diz a Bíblia, será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, Apocalipse 2:10. Então vocês têm uma vida pela frente agora. Mas Jesus está com vocês. Não será nada difícil com Jesus. Sem Jesus é tudo difícil. Mas com Jesus as coisas se tornam fáceis. Jesus vai nos dando força, nos dando ânimo. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não significa que agora, quando vocês entrarem naquele tanque e forem batizados, que vocês nunca mais pecarão. Tem pessoas pregando isso por aí também. Aceitou Jesus, agora não pode errar mais, senão você não vai ter a salvação nunca mais. Eu quero dizer a todos que aqui estão, que todos nós, diante de Deus, nós somos pecadores. Deus olhou para a terra para ver se tinha um justo. E quantos ele encontrou? Nenhum. Eu não estou incentivando o pecado com isso aqui. Não. Nós devemos fugir do pecado. Mas o que eu estou dizendo é que há em nossa natureza uma tendência para o erro. E que se nós tirarmos o nosso olhar de Jesus, nós tropeçamos. Nós caímos. Mas se um dia vocês tropeçarem, se um dia vocês pecarem, caiam nos braços de Jesus, porque Ele ama muito vocês. E eu quero dizer a vocês que estão aqui nesta noite, que Jesus ama muito a todos vocês. E em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós não somos salvos porque nós somos bons, meus queridos, ou porque nós fazemos alguma coisa de bom, ou porque nós guardamos a lei de Deus. Não. Tem pessoas que têm uma noção errada da igreja adventista. Acho que a igreja adventista acredita que a salvação é pela guarda dos 10 mandamentos. Não é, nós não acreditamos nisso. Não é nisso que nós acreditamos. Nós cremos na salvação através de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo.
pode salvar. A lei não salva, a lei condena, a lei aponta o pecado. Mas há um outro erro. As pessoas estão dizendo por aí também que agora, tendo Cristo na vida, não precisa mais guardar a lei, pode transgredir agora. Esse é o outro polo errado. Uma pessoa que aceitou Cristo, que aceitou a Cristo no seu coração, como seu Salvador, agora ela tem uma obrigação maior de obedecer a Deus, de andar nos caminhos de Deus. Aquele que roubava não vai roubar mais. Imagine um cristão que mentia, ele se torna um cristão e continua mentindo, transgredindo o 9º mandamento, que diz: não dirás o quê? Falso testemunho. O que é falso testemunho? Mentira. Imagine um cristão mentiroso, que mente nos seus negócios. Não é cristão. Então, o cristão tem que obedecer a Deus ou não tem? Tem. Só que ele não obedece para ser salvo. Ele obedece porque ele está salvo. Ele tem o poder de Jesus na vida. Então, meus queridos, os 10 mandamentos da lei de Deus estão em vigência. São vigentes. Se alguém algum dia disser para vocês que não são mais vigentes, não é real, não é verdade. Eles estão aí para indicar o caminho. E o Júnior e a Paula, eles entenderam isso. Mas eles entenderam que Jesus é o Salvador. E que Jesus nos salva do pecado. E o que é pecado? O que a Bíblia diz que é o pecado? Lá em 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que comete pecado transgride o quê? A lei. Porque pecado é o quê? Transgressão da lei. O negócio de transgredir a lei é tão sério, que Jesus teve que morrer. Jesus teve que morrer por causa disso, por causa da transgressão. Então não é tão simples assim. Então Jesus é o Salvador de vocês e vai continuar sendo. Vai abençoar a vida de vocês. Confie nele para a salvação. Não confie em pessoas para a salvação. Não confie na guarda da lei para a salvação, que não salva ninguém. Sejam leais e fiéis a Jesus. O meu desejo, Ana Paula e Júnior, é que vocês sejam fiéis a Jesus enquanto viverem aqui. E que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E que vocês aqui na igreja encontrem a verdadeira felicidade em Jesus Cristo. Amém? E essa igreja aqui ama de coração todos vocês. Os dois. Vocês são amados pela igreja. Então vocês estão entrando numa família que ama muito vocês. Todos, sem exceção. E vocês serão muito bem recebidos aqui nessa igreja. Que Deus abençoe vocês, que a graça de Jesus esteja na vida de vocês, desde agora e para sempre. E que quando Jesus voltar, vocês possam estar prontos. E que nós possamos subir com Ele para a eternidade. E que vocês que estão aqui também, aqueles que não tomaram sua decisão ainda ao lado de Jesus, que não foram batizados, ou que já foram batizados um dia e se afastaram, ou que não conheceram todo o caminho de Deus ainda, às vezes foi batizado lá no passado, mas não conhecia todas as coisas ainda, igual os discípulos lá em Samaria, que foram batizados de novo, porque eles não conheciam tudo. Lá em Atos 19 fala sobre isso. Não conheciam as coisas ainda. Depois eles foram batizados novamente. Então, meus queridos, vocês que estão aqui, que não fizeram um plano com Deus ainda, façam um plano com Deus. Porque a nossa vida aqui, ela é passageira. Ela passa rapidamente. E se nós perdermos a salvação, nós perdemos tudo. Tudo. Tem pessoas que querem aproveitar a vida, querem viver de tudo e não querem saber de Jesus Cristo na vida. Não, eu quero viver a vida, esse negócio de religião, servir a Jesus, é muito
apertado esse negócio, um caminho muito estreito. Eu quero viver a vida, eu quero caminho largo. Ó, Deus respeita a pessoa. Deus respeita a decisão da pessoa. A pessoa pode escolher seguir o caminho largo. Só que lá na frente, vai ter saída? Não vai ter saída. A pessoa vai descobrir que viveu erradamente. Agora, o caminho estreito é estreito mesmo. Você tem que renunciar a muitas coisas por amor a Jesus, e tem que renunciar mesmo. Mas no dia que você compreende, no dia que você começa a compreender o que é isso, você fica maravilhado de ver que Jesus renunciou o céu por amor a você, que é muito mais do que você renuncia aqui neste mundo por amor a Ele. Aí você fica maravilhado e você diz: olha, eu não posso recusar esse amor de Jesus na minha vida, eu vou aceitá-lo como meu Salvador. E aí você aceita Jesus e recebe Jesus como Senhor da sua vida. Mais uma coisa, não é para aceitar Jesus só como Salvador, não, meus queridos. Tem muita gente aceitando a Jesus como Salvador, mas não está aceitando a Jesus como Senhor da vida. Então tem que aceitar como Salvador e como Senhor da vida. É Jesus quem reina em nosso coração. Que Deus abençoe a todos vocês, especialmente o Júnior e a Paula, que serão batizados daqui a pouco. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vou convidar o irmão Wesley, que é um dos anciãos da igreja.